totalmente gratuito, que é a nossa salvação em Cristo Jesus. Nós recebemos, amados, Jesus, ele vai à cruz do Calvário e ali se torna o nosso substituto, e ali se torna o nosso Redentor, e ali ele paga o preço necessário pelo seu perdão, pelo meu perdão. Jesus, ele vai à cruz do Calvário, querido, e ali ele dá a sua vida em resgate da nossa vida, da sua vida, em resgate do seu povo, da sua igreja. Jesus, ele vai ali, querido, na cruz, e ele doa a sua vida, e nós recebemos os benefícios disso de forma gratuita. Nós recebemos perdão, nós recebemos reconciliação com Deus, nós fomos formados em um povo e um corpo, recebemos uma nova vida em Cristo Jesus, temos certeza da presença de Deus acompanhando o seu povo, temos agora um acesso, como nós cantamos, um acesso livre a Deus, adquirido, conquistado por Jesus ali na cruz do Calvário. Nós não temos intermediários, não há necessidade, as nossas orações são ouvidas diretamente pelo Pai, porque Jesus conquistou isso por nós na cruz. Nós recebemos tudo isso, amados, de forma gratuita. Só que tem horas, amados, que nós nos assemelhamos aos 4 leprosos da história. Nós nos beneficiamos disso. Nós nos beneficiamos daquilo que foi adquirido por Jesus de forma maravilhosa e amorosa, por graça, de forma que nós não temos como pagar por isso, de forma que nós não merecíamos, mas recebemos. Mas aí nós nos assemelhamos aos 4 leprosos, que vamos vivendo a nossa vida, envolvidos com as nossas questões, olhando para o nosso próprio umbigo, e nós nos assemelhamos aos 4 leprosos do verso de número 8, eles entram e saem no arraial, eles comem, eles bebem, eles saqueiam, eles pegam alguma prata, algum ouro, eles escondem ali, depois volta, faz aquilo de novo, eles só estão envolvidos no verso 8 com eles mesmos. E aí vamos passando a nossa vida aqui, amados, envolvido em torno de nós mesmos. Por isso, quando nós vamos numa realidade como essa que foi mostrada no vídeo, nos confronta tanto, e me confronta. E nos confronta tanto, porque de fato, sim, na nossa realidade aqui, nós vivemos com muito mais daquilo que nós precisamos. E a gente ainda reclama, e a gente ainda murmura, e aí a gente ainda tem a cara de pau de questionar algumas coisas. E aí nos assemelhamos a esses 4 leprosos no verso de número 8, a gente entra e sai ali envolvido com a nossa vida, envolvido no nosso próprio umbigo, só que chega num determinado momento, queridos, que num culto como esse, o Senhor Deus está fazendo conosco, o que fez ali com aqueles 4 leprosos, chega uma hora assim, dá uma chamada de atenção e fala assim, peraí, olha direitinho. E Deus está nos convidando nessa noite, amados, agora chegarmos no verso de número 9 e olhar talvez para a nossa própria vida em algumas questões e falar, eu não faço bem. Eu recebi as boas novas de salvação e tenho me calado. Tenho ficado inerte. Tenho guardado, tenho me beneficiado da salvação em Cristo Jesus, em tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz. O fato, nós falamos sempre aqui, os irmãos sempre comentam, a bênção que é de estar numa igreja onde um evangelho é pregado aqui com autenticidade, com sinceridade, com verdade. Nós estamos numa igreja onde o ministério do louvor é uma bênção, nós estamos aqui numa igreja onde as coisas são bem organizadas, as coisas caminham bem, nós nos beneficiamos de tudo isso. Mas chega um momento que Deus nos confronta e fala assim, mas tá, e aí? E daí para frente? E a gente precisa olhar para a nossa vida, querido, e olhar assim e pensar exatamente como aqueles leprosos falaram, dizer, olha, nós não fazemos bem. Temos tanto, estamos nos aproveitando de tão boa situação, enquanto tem uma cidade morrendo, e nós nos calamos. Aqui, amados, é um texto de confronto, fazendo esse paralelo a nós. Porque se aqui esses homens, esses 4 leprosos, tiveram medo da luz do dia, que revelaria a todos que o exército dos sírios não estava mais ali, fazendo um paralelo então, aqui, me permitam os irmãos, me permita o pastor Sidraque,
essa luz do dia que eu compararia à volta de Cristo. E aquilo que nós vamos apresentar a Jesus enquanto seu povo e a sua igreja. E aqui, amados, o texto diz então que aqueles homens temeram a luz do dia, porque falaram assim, opa, a luz do dia trará clareza, que o exército dos sírios não está aqui, e trará clareza, que nós sabíamos e não falamos, nós sabíamos e não compartilhamos, era dia de boas novas e nós ficamos quietos, nós nos beneficiamos e nos calamos. Amados, que nessa noite, como minha esposa falou, e de forma muito acertada, nós nos acostumamos com o extraordinário de Deus, com a presença de Deus, com as respostas às orações, com um conselho certeiro que vem da boca de um irmão, de um ensino, de um obreiro, mas que vem como uma resposta de Deus aos nossos problemas. Nós nos acostumamos àquilo que Deus faz no meio do seu povo, da sua presença, que é tudo extraordinário, nós lidamos isso como se fosse uma coisa normal e natural. Lidamos com algumas questões como se fosse uma coisa corriqueira, e parece que aquilo que é corriqueiro, que é costumeiro, irmãos, nós desvalorizamos. Parece que tudo que é comum demais, a gente desvaloriza.